Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 0, Vitória 0 pelo Campeonato Brasileiro. Sinceramente, que bom que falta só um jogo para a parada do Mundial. Agora tem a data FIFA, o Corinthians joga contra o Grêmio e aí fica um mês sem jogar por nenhuma competição. E que bom mesmo, porque eu acho que é disso que a gente precisa. Para o corintiano que não tá aguentando mais essa situação, tá ruim de ver o time jogar. Não é nem só um sentimento de dar raiva. Claro, você vê o time do Corinthians jogando, você vê que nada dá certo, o Corinthians não consegue atacar, não consegue criar, dá raiva. Mas o principal sentimento que pelo menos eu sinto é uma questão de desânimo. É desanimador ver o Corinthians jogar. Você não sente vontade de ver esse time jogar, você não fica ansioso, esperançoso, você não torce por uma melhora, porque o Corinthians tem 10 jogos com o Dorival Júnior e nos 10 jogos não apresentou nenhuma melhora, nenhuma mudança. São os mesmos problemas de sempre, são as mesmas teimosias que o torcedor está falando jogo após jogo, que a gente fala aqui em todos os pós-jogos, que nas redes sociais o torcedor vai lá e corneta, seja também no estádio o torcedor vai lá e pede, e parece que a comissão técnica do Corinthians não enxerga, não tenta mudar. O Dorival Júnior no Corinthians até o momento está perdido, não sabe o que fazer. É de novo, hoje contra o Vitória, foi mais uma vez uma receita de todos os últimos jogos. O Corinthians é eliminado por Huracan na Sul-Americana e você imagina o quê? Uma resposta, um time diferente, uma postura diferente, erros que o Dorival tá vendo, que ele consiga corrigir para os próximos jogos, mas não, nada disso é colocado em prática. De novo, o Dorival Júnior segue, por exemplo, improvisando jogadores em funções que não são a deles. Não são. Hoje, pelo menos ele conseguiu a decência de colocar o meio-campo na função certa. Era o Ranieri de primeiro e o Maicon de segundo volante, com o Bidon, que não é meia, né? Mas enfim, jogando um pouco mais adiantado. Mas o Ranieri sai machucado e em vez de ele colocar o Garro para jogo, que é o cara que muda esse time do Corinthians, mas o Garro não consegue jogar 70 minutos, ok, põe o Coronado. Põe mais um jogador para frente, para atacar, para pressionar um fraquíssimo Vitória dentro de casa. Não, vai voltar o Maicon para primeiro volante, função que ele não rende completamente, e vai colocar o Martinez para jogar como segundo volante, mais caindo pela direita e que no segundo tempo virou completamente um ponta direita. Héctor Hernandes, centroavante que o Corinthians tem, que todo mundo sabe que tem a característica de empurrar a bola para a rede, que é um jogador de movimentação, mas que não é um cara de velocidade, driblador, armador, não é. Jogando boa parte do primeiro tempo como ponta. Como ponta, Dorival. Pra quê, mano? Pra que você vai insistir na burrice? No que todo mundo sabe que não dá certo. No que todo mundo sabe que é errado. O Martins de ponta, o Héctor de ponta, o Maicon de primeiro volante. Já não basta as inúmeras invenções que ele faz. Aí ele deixa pro segundo tempo, que ele tira o Héctor, ele deixa o Memphis como um centroavante. O Thales, que tá mal demais, mas ele fica muito mais perto do Memphis do que propriamente como um ponta pela esquerda, que é o único lugar que a gente pensa que o Thales pode render um pouco. O cara, é injustificável as escalações do Dorival Júnior, são injustificáveis as escolhas que ele tem para mudar essa equipe do Corinthians. Mais uma vez, o Corinthians, por incrível que pareça, são 10 jogos sob o comando do Dorival Júnior que não repete uma escalação, que não bota um time considerado titular dentro de campo. Poupa na Sul-Americana, poupa no Campeonato Brasileiro, poupa na Copa do Brasil, poupa em todo lugar. Poupa em todo lugar. Hoje, de novo, foi eliminado da Sul-Americana, é para dar resposta. Garro no banco, Coronado no banco e... Vale lembrar, o Corinthians está no seu terceiro jogo seguido, sem marcar gols, que não marca no Atlético Mineiro, não marcou no Huracan e não marcou hoje contra o Vitória. E o terceiro jogo seguido, sem um meio armador no time titular. Nenhum desses 3 jogos, nem o Garro nem o Coronado jogaram como titular. Hoje o Coronado nem entrou, o Dorival Júnior preferiu colocar, precisando ganhar um jogo, dentro de casa, contra o Vitória, ele preferiu colocar o Rian do que o Coronado. E ele não colocou o Coronado contra o Galo também. Não colocou contra o Galo, foi colocar só contra o Huracan. Então, cara, não faz sentido as escolhas que o Dorival tem. Aí ele chega na entrevista coletiva e fala que o time tá melhorando, que o time fez um jogo decente. Não fez, mano, não fez. É dificuldade de conseguir enxergar a realidade, enxergar o mínimo. Porra, a gente aqui não é analista tático, o torcedor também não é analista tático, não é treinador, e mesmo assim a gente consegue enxergar o mínimo que o Dorival não vem conseguindo enxergar. É mais uma partida vergonhosa do Corinthians, mais um resultado vexatório do Corinthians, que dá mostras que, além de ter sido eliminado da Sul-Americana, que no Campeonato Brasileiro não vai ser o que a gente pensa. Não vai ser. O Corinthians de hoje, apresentando o que tá jogando de futebol, não é time para brigar por Libertadores, não. E quem tá se iludindo com isso, desculpa falar, mas tá sendo otário.
Porque não é time para isso, não é time para brigar lá em cima, não é. O Corinthians hoje, com o Dorival Júnior, apresenta um futebol de, no máximo, meio de tabela, no máximo. Vai parecer repetitivo e é muito exaustivo ficar o tempo todo falando isso, mas de fato, até o momento, no Corinthians, o Dorival Júnior é um pardal, porque ele inventa múltiplas funções para vários jogadores que não é a deles. O Hector jogou aberto, jogou como um ponta direita. O Memphis ficou jogando lá sozinho como centroavante. Teve um pouco mais de aproximação, beleza, mas com muita dificuldade para jogar. Ele precisa de uma sombra, pelo menos. E ele simplesmente não teve o primeiro tempo inteiro. Você vai ver os outros jogadores. Toda essa análise que você fez do meio campo, eu acho perfeita, porque eu acho que o Corinthians começa muito bem o jogo, começa mandando de fato, e com um detalhe importante, para mim, no primeiro tempo, até a saída do Ranieri, com o Maicon jogando muito bem. Com o Maicon fazendo sua função, aparecendo do lado esquerdo do Corinthians dando muito trabalho com a triangulação ali. Bidu, Maicon e Thales Magno. Os três estavam muito bem no primeiro tempo e dando muito trabalho para a defesa do Vitória. Tanto que as melhores oportunidades do Corinthians serão todas pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O Ranieri se machuca e ele, ao invés de colocar o Martínez na função de primeiro volante, que é a função dele, vamos lembrar isso, ele jogou sim um pouco mais aberto no Campeonato Paulista, só que não é a função primordial do Martínez. Os momentos onde ele mais rendeu foi sendo esse primeiro homem de meio campo, no lugar do Ranieri, às vezes jogando junto, mas não como um meia aberto, como um ponta direita. E ele prefere recuar o Maicon e ele mata o time fazendo isso. No primeiro tempo tem um lance muito específico, que é o lance inclusive da lesão do Ranieri, que o Maicon ele perde a bola no meio campo. Ele sofre uma carga por trás, ele cai, o juiz não marca falta, ele perde a bola e o Corinthians tem que correr para trás. O Ranieri, primeiro volante do Corinthians, sai em velocidade e mata a jogada. Infelizmente ele sente, ele acaba saindo, mas ele faz a função de primeiro volante. Se fosse o contrário, que a gente já viu em vários outros jogos aí com o Dorival, o Ranieri perde essa bola na frente, o jogador sai em velocidade, o ponta direita no caso, que era o Lucas Braga, que é um jogador de velocidade, e é o Maicon que tem que correr para trás, atrás dele. Ia dar certo? Não ia. E foi isso que aconteceu o resto do jogo inteiro. O Maicon de primeiro volante parou de render. Ele matou o time, trocando o meio campo, porque a partir daquele momento o Corinthians tinha 2 jogadores a menos. O Martínez fez um jogo horrível e o Maicon foi outro que depois que voltou para essa primeira função, foi muito mal. E isso ficou muito nítido logo que eles fazem a mudança. Porque o Maicon, nos primeiros momentos dele ali de primeiro volante, ele já começa em mal, na marcação principalmente, porque ele não é um jogador de pegada. E logo na sequência a gente já vê que o Martínez também está escalando na posição errada. Ele tem uma estocada muito boa pelo lado direito, ele vai cruzar, cruza na lua. No segundo tempo, 2 vezes ele também tem a bola em velocidade, uma muito clara. Ele, Thales e Memphis dentro da área, os dois livres e ele com uma condição de conseguir um grande cruzamento, ele joga a bola no setor norte. Então eu tenho muita dificuldade mesmo de entender por que o Dorival Júnior se apega numa característica muito específica que é jogador de velocidade. Então você pode jogar como segundo volante ou você pode jogar como ponta. Porque são esses os 2 primeiros volantes que o Corinthians tem, Martins e Ranieri. E ele prefere escalar os 2 em posições erradas. Hoje, quando o Ranieri estava na posição certa, olha o que aconteceu. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Se ele colocar esses jogadores para atuarem nas suas posições de origem, é muito capaz que eles rendam. É capaz que o Coronado de fato seja um bom jogador que está escondido no banco do Corinthians e que só não é utilizado porque o Dorival não usa um meia. Ele não usa e ele insiste com o Bidon, que mais uma vez hoje fez um jogo muito sonolento. E você falou também sobre questão de desânimo. Eu vejo isso no time do Corinthians. No time, sim, na comissão, na torcida. Porque o jogador, o time, querendo ou não, ele também dá resposta para a arquibancada. É a partir de uma falta, um escanteio, uma chamada para a torcida, que o estádio inflama, que o ânimo muda. Mas eu, particularmente, principalmente depois do primeiro tempo, e especificamente também depois ali da lesão do Ranieri, que o Corinthians começa a jogar pior, eu não vi o time do Corinthians tentando conduzir a torcida, tentando demonstrar que ia ganhar o jogo de qualquer jeito, como foi, por exemplo, contra o Internacional. Inclusive, não só chorando a torcida, como brigando com a torcida. Né? Porque no final do jogo, foi na minha frente, fiquei bem irritado com isso. Depois eu vi o vídeo, vi a explicação, não falou nada demais, mas foi lá, o Mateuzinho, foi o Rian também discutir com o torcedor. O Rian foi tirar o Mateuzinho. Mas não é pra ter essa postura, cara. Porra, o torcedor ele não tá reclamando de boca cheia. Ganhou o Paulista, legal, muito legal, a gente comemorou muito e foi muito importante. Mas no momento, o torcedor tem razão de cobrar. O torcedor tem razão de ficar puto, mano. Porque o Corinthians não está jogando bola, não é 1, 2 jogos. Não está jogando bola há meses.
Jogou pouquíssimos jogos bons em meses, desde o Paulistão. Foi eliminado de forma vexatória na Sul-Americana e já tinha sido eliminado de forma vexatória na Libertadores também. Então o torcedor tem, sim, o porquê de cobrar. Precisa cobrar. E o jogador ele tem que ficar quieto e ouvir, mano. Não adianta ir bater boca com a torcida, Mateuzinho. Não é assim que a gente vai resolver alguma coisa. E a gente fala muito também da questão do elenco. O que a gente mais fala aqui é do elenco do Corinthians. Que é raso, que é enxuto, que falta peça. Ok, é verdade. E o Dorival falou uma coisa na coletiva hoje que eu discordo muito. Tem um fundo de verdade, mas eu discordo muito da afirmação dele. Que esse elenco do Corinthians ele foi formado para jogar pelo meio, ele foi montado para jogar por dentro e não pelos lados. E que ele está tentando adaptar para que o Corinthians também jogue pelos lados. Ok, faz sentido. E realmente um time de futebol, ele tem que saber jogar de todos os jeitos. Você tem que ter jogador para você ter alternativa dentro de campo. A alternativa de você ter o meio campo mais povoado e criar por dentro, ou a alternativa de ter jogadores bons num contra um, laterais que ultrapassem essa linha de fundo para conseguir ter mais amplitude e abrir a equipe adversária. Um time de futebol, um elenco completo, ele tem isso. O Corinthians não tem. Mas se o Corinthians não tem, Dorival, por que você insiste justamente no que o elenco não te entrega? Se o elenco não te entrega profundidade e te entrega por dentro, faz o time jogar por dentro, que nem o Ramon fez. Faz o time render por dentro, não pelo lado. Não adianta você bater a cabeça e brigar contra o que você tem na mão. Você tem que se adaptar ao que o elenco tem. E era para ter mais jogador de velocidade, era para ter mais jogador de um contra um, laterais que passem mais. Era, mas já que não tem, faça com que o elenco renda o que ele possa render, que é por dentro. Não adianta você vir dar essa desculpinha que não tem jogador para isso, se você insiste no seu erro, se você insiste na sua burrice. O Corinthians deu certo jogando por dentro. O Corinthians deu certo jogando no losango. Você não fez isso. Nem no losango, nem o Corinthians jogando por dentro, em nenhum jogo seu. Em nenhum. Para de insistir no seu erro. Para de insistir na burrice. Porque é isso que o Corinthians está demonstrando dentro de campo. E não é nem só uma questão de esquema tático, de decisões do treinador, que realmente o Dorival Júnior vem deixando muito a desejar, mas a questão que você falou do desânimo, ela impacta muito. A falta de concentração, ela impacta muito. Quantos lances bestas que o Corinthians errou hoje? A falta que o Rian cobra no final do jogo para o Martínez completamente impedido não existe. Não existe, cara. O Garro cobra não levantar a cabeça. O Garro no campo de defesa também, ele tá na pressa para cobrar rápido uma falta, ele toca pro Bidon, o Bidon leva uma semana para chegar na bola e o Corinthians cede o lateral pro Vitória. Sim. Ou o outro lance que o Garro também pifa, o Bidu na profundidade, o Bidon tá perdido ali e tromba com o Bidu, o Bidon e o Bidu, e a bola sai pela linha de fundo. São muitos lances bestas, mano. Lateral. O André Ramalho no primeiro tempo tocando bola pra lateral também. Sim, são muitos erros bestas. Erros de fundamento, erros de concentração. Ou seja, o Corinthians, que dia 27 de março se consagrou campeão paulista, que apresentou um baita de um futebol ano passado, que no Campeonato Paulista, beleza, teve oscilações, mas que conseguiu ser um time competitivo, hoje parece que tudo desmoronou. Taticamente, o time tá horrível. Individualmente, o time não decide mais. A forma da concentração, do espírito dentro de campo, parece que não tem. Tá todo mundo perdido, desligado o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. E aí a gente tem que cobrar o treinador que tá muito mal, a gente tem que cobrar a direção que só faz cagada atrás de cagada, inclusive direção que a gente nem sabe qual é mais, depois do episódio lamentável que aconteceu ontem no Parque São Jorge, que impacta sim, querendo ou não. Então tem todos esses pontos que o Corinthians acabou desmoronando. Eu acho que é essa palavra que o Corinthians chega na data FIFA. Se a gente tinha antes um time, hoje a gente não tem mais absolutamente nada. É jogador individualmente mal, desconcentrado. E aqui a gente tem que cobrar todo mundo. A gente tem que cobrar essa defesa que é pífia, é nojenta, é horrível. A gente tem que cobrar a queda de produção imensa dos laterais do Corinthians. A gente tem que cobrar o meio campo que não tá rendendo, o Dorival Júnior que tá muito mal. E a gente tem que cobrar jogador que recebe 3 milhões de reais para chegar no campo e não conseguir fazer porra nenhuma. Não conseguiu fazer porra nenhuma contra o Huracan, contra a Vitória, em clássico, em jogo grande, jogo pequeno, porque o Memphis Depay sumiu, não tá jogando porra nenhuma. E tem que ser cobrado por isso, porque recebe 3 milhões por mês, era para ser o jogador mais decisivo, o grande cara do time, e tá só andando em campo nos últimos jogos. Eu acho que também uma coisa que passa esse desânimo, também vem porque a gente não sente isso que eu falei sobre o jogo contra o Internacional, a gente não sente desses jogadores aquele sentimento de a gente vai ganhar de qualquer jeito, o gol vai sair, não tem como não sair, a gente vai fazer de tudo. Quanto tempo a gente não vê o Corinthians não conseguir um resultado positivo em casa e sair aplaudido?
Há quanto tempo isso não acontece? Há quanto tempo a gente não vê um time do Corinthians ganhar o jogo, por exemplo, e a gente sair satisfeitíssimo do jogo? Contra o Novo Horizontino, o Yuri faz o gol, mas o torcedor até aquele momento tava puto. Todo mundo ia embora de um 0x0 ridículo, de um jogo horroroso. Hoje, a gente vai com esse sentimento. Mas, pô, quantas vezes a gente já não empatou em casa, quantas vezes já não teve 0x0, e a gente foi lá e aplaudiu o time. A gente aplaudiu o esforço, aplaudiu a entrega do grupo. Hoje a gente não vê isso porque a gente não viu dentro de campo e a gente não viu também do treinador, a gente não viu da comissão. Porque alguém vai me falar que o Vitória veio para atacar o Corinthians, para contra-atacar o Corinthians, para vencer, para ir para cima, para atacar? O Vitória veio para jogar pelo empate, pelo 0x0. Foi exatamente o que o Vitória queria. Não à toa, desde o primeiro tempo estavam fazendo cera, o Lucas Arcanjo tomou amarelo logo no primeiro tempo também, justamente por conta de cera. O lateral direito dos caras, Eduardo, levou 1 ano para cobrar lateral do meio do segundo tempo para frente. A proposta dos caras era essa, ficar no 0x0. E o Corinthians teve a pachorra de terminar o jogo com 3 volantes em campo. Com o Coronado no banco. Com o Kaique como uma opção de velocidade, de drible, de 1 contra 1, que o Dorival falou inclusive na coletiva, que o que faltou hoje foi a última finalização, o último domínio, o último fundamento dentro da área e um 1 contra 1 dentro da área um pouco melhor para abrir esse espaço, para finalizar. Você morre com 2 jogadores desses no banco. O Coronado, querendo ou não, ele é um meia, mas ele é um jogador de drible. O Kaique, a mesma coisa, que não teve 1 minuto de oportunidade ainda com o Dorival. Não vinha tendo, a gente acha muito difícil entender o motivo do Kaique não ter oportunidade todo esse tempo que ele está no profissional do Corinthians, mas o fato é que ele simplesmente não tem oportunidade. E ele preferiu, o Corinthians precisando vencer o jogo, colocar o Rian em campo. O que o Rian ia agregar? Gente, até mesmo se a gente for falar sobre outras substituições, o Romero agregou o que no jogo de hoje? Ele colocou o Romero sem função. O Thales, querendo ou não, ele não estava bem no segundo tempo, principalmente porque o Thales estava perdendo muitas chances. O gol que ele perde, inclusive, ele está em posição legal. O Corinthians poderia ter vencido o jogo se o Thales tivesse feito o mínimo. Mas ele coloca o Romero sem função, não joga absolutamente nada quando entrou. Foi pegar na bola 1, 2 vezes ali perto da bandeirinha de escanteio. E no final do jogo, precisando vencer, você pensa, pô, talvez ele abre um pouco mais o time. Tira o Maicon, coloca o Coronado, tira o Bidon, coloca o Coronado, coloca o Kaique. Ele vai lá e me chama o Rian. Como se aquilo fosse resolver o jogo. Qual que é o recado que o treinador do Corinthians espera tá passando para a torcida quando ele fala, pô, só tá dando nós, só a gente ataca, o time dos caras tá brigando pelo empate, já sei, vou colocar o primeiro volante em campo, tendo o Coronado no banco, tendo o Kaique no banco. Qual que é o recado que vai passar pra torcida? E o fato é que o Dorival é cabeça fraca, mano. Cabeça fraca. E hoje deu pra ver claramente isso, porque a substituição do Thales pelo Romero foi da torcida. Foi da Sul. Não foi, não foi do... A Sul colocou o Romero em campo. Não foi do Dorival. Quando que o Thales ele perde o gol, não é? Ele perde o gol e tem um lance que ele perde a bola que inclusive não foi nem culpa dele, porque o passe do Bidon para ele, se eu não me engano, foi do Bidon. Foi do Bidu. Do Bidu, foi muito ruim. Mas a torcida chia, todo mundo começa a reclamar, falar com o Dorival na hora, vem Thales, vem o Romero. Protocolar. Era só para tirar o Thales para parar de encher o saco dele. Botou um cara, o Romero, que não ia agregar em nada, concordo com você, 6 por meia dúzia. Em vez de tentar fazer alguma coisa diferente, desmontar o esquema, ir pra cima, botar um jogador de velocidade, uma cara nova. A gente não tá falando aqui do Kaique como se a gente colocasse no Kaique a esperança do Corinthians. Não. Mas é porque é pra ser alguma coisa nova. É alguma coisa diferente. Tenta algo. Ele não colocou o Gui Tenta. hoje. Ninguém vai achar porque ele colocou o moleque. Não, eu até achei legal. Tenta alguma coisa diferente. Não deu porra. certo, mas... Pô, mano, é um recado positivo que você passa. Você colocar o Rian e deixar 2 caras mofando no banco, não. Exatamente. Cara, é muito decepcionante o jogo do Corinthians. É muito decepcionante o sentimento que a gente chega pra essa pausa aí, né? Agora data FIFA e Grêmio e realmente pausa de 1 mês. Muito decepcionante. Porque o Corinthians ele precisa melhorar muito pra competir, mano. Pra competir. Porque eu tenho certeza que nenhum corintiano, a partir do momento que a gente ganha o Paulista, ou quando começa o ano, ou quando mesmo chega o Dorival, que o Corinthians não estava tão bem, eu acho que nenhum corintiano esperava o Corinthians acabar uma temporada, por exemplo, sem pelo menos brigar pela Libertadores. Sem pelo menos chegar longe numa das Copas. E hoje, o cenário do Corinthians hoje, com esse pardalzinho de técnico aí, com o futebolzinho que tá jogando, eu, particularmente, não consigo, mano. Eu não consigo enxergar um Corinthians brigando pela Libertadores e indo longe na Copa do Brasil. Não tem como. Só se pegar uma sorte imensa, ter um rabo gigantesco de pegar 2 times fraquíssimos na Copa do Brasil e ir longe. Porque do resto, Campeonato Brasileiro, no momento, a realidade do Corinthians é, se Deus quiser, meio de tabela. Vamos de notas, então.
Começar com o Hugo, que já adianto que para mim vai terminar com a maior nota do jogo. Para mim foi o melhor em campo. Principalmente pela defesaça que ele faz no segundo tempo, no contra-ataque do Vitória, que foi a melhor chance da partida. O Corinthians acabou jogando a bola na trave 2 vezes, uma foi impedimento, então não vou nem contar, a outra a falta do Garro, mas a melhor chance criada foi essa do Vitória, que o Hugo foi brilhante. Essa é a diferença de um puta goleiro para um goleiro meia boca. Esses lances cara a cara, geralmente a gente vê muito goleiro abrindo aquele X com as pernas, com os braços. O Hugo, ele espera e no reflexo ele consegue tirar a bola aqui por cima, numa chance muito clara, muito perto, muito forte. Vou deixar o Hugo com nota 9. Se tem alguma coisa de positiva que dá pra tirar do jogo de hoje, é justamente o Hugo, que na presença do Ancelotti tenho certeza que ele ficou satisfeito com o próprio desempenho. Inclusive, você viu o Ancelotti hoje? Não cheguei a Não vi. Eu não sei se Eu só vi foto. apareceu no telão, não vi porra nenhuma. Hugo Souza, concordo, melhor em campo. Vou de nota 8, porque o Vitória não chegou muito. Mas às vezes que chegou, porra, a defesa dele nesse lance aí, não sei se foi o... Essa defesa é muito Não sei forte. se foi o Baralhas que chutou, se foi o Ricardo Hiller, sei lá. Mas uma defesaça absurda, mano. Absurda. Defesa pra salvar o jogo, pra torcedor ficar de boca aberta mesmo. E teve um outro lance ainda que o Vitória Cruz, ele estica bem o braço pra cortar o cruzamento. Ele foi bem. Ele O tem Corinthians uma não saída de perdeu gol por causa no do Hugo escanteio hoje. boa também. No primeiro tempo ele pega uma bola quente. Se o Corinthians poderia ter perdido hoje se não tivesse um goleiro tão foda que nem o Hugo Souza. Eu vou com a nota 8 porque, de fato, o Vitória não levou tanto perigo além desses 2, 3 lances aí específicos. Mateuzinho, não acho que comprometeu, mas está me irritando muito ultimamente no Mateuzinho que ele não chega uma vez na linha de fundo. A gente reclama, e reclama com razão, do Martínez, por exemplo, errar todas no jogo de hoje. Cruzar errado, dar pichotada e muito mal. Mas também é pelo fato de que o Mateuzinho não chega na linha de fundo, mano. O Mateuzinho não aparece pra cruzar, é só o Martínez. O cara é lateral direito e a função dele, além de defender, é aparecer lá na frente pra realizar um cruzamento, pra construir uma jogada, e o Mateuzinho não pisa mais no ataque, mano. Eu não sei o que aconteceu, ele não pisa mais, não pisa. Não sei se é a orientação do Dorival, o Mateuzinho não chega mais em uma linha de fundo e por isso minha nota pra ele vai cair bastante. Vou com uma nota, mesmo não tendo comprometido aí, uma nota 4 pro Mateuzinho. O jogo do Corinthians foi muito abaixo e as notas pra mim vão ser medidas por isso. Eu acho que tem a ver sim com a orientação do Dorival, porque o Mateuzinho sempre foi um lateral muito ofensivo a carreira inteira no próprio Corinthians e jogou pregado. De fato, não passou do meio campo. Eu acho que tem muito a ver com orientação técnica, mas isso não tira o mérito de que, ele poderia ter feito mais. Eu acho que sim, que em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, ele estava muito isolado. Muitas vezes ele ficava pedindo aquela bola do André Ramalho no corredor, ele pegava a bola e não tinha o que fazer. Porque o Hector, que na teoria era o ponta-direita, todas as vezes ele estava dentro da área para receber essa bola. Então ele não tinha alguém para tabelar ali na frente, que é a função que faz o Carrilho, por exemplo. O Bidon, com o pé trocado, tinha muita dificuldade de aparecer. Ele estava sempre muito atrás para pedir essa bola. O Raniel também não aproximava, mas no segundo tempo realmente ele tinha mais espaço, poderia ter feito mais, não foi bem. Vou deixar o Mateuzinho com nota 5. André Ramalho. Puta que pariu. Não acho que fez um jogo tão ruim, defensivamente falando. Tem algumas intervenções importantes. No final do primeiro tempo tem um momento muito bom onde ele tira 2 bolas em sequência. Mas a saída de bola dele e do Kaká estão me tirando do sério. Demora uma semana para a zaga do Corinthians decidir o que quer fazer da vida com a bola no pé. Se eles vão ficar trocando bola entre um e outro, que é o que eles fizeram muito no jogo de hoje. Se eles vão tocar a bola na frente e ela vai voltar pro pé deles, eles vão ficar indo de um lado pro outro. O André Ramalho hoje, no segundo tempo, isso que eu falo do ânimo, de demonstrar pra torcida que quer ganhar o jogo a todo custo, o André Ramalho não me passou em nenhum momento. Porque toda hora ele pegava a bola no pé, aí ele olhava, parava, pisava na bola, olhava pro outro lado, virava pro Kaká, aí ele virava pro Mateuzinho, aí ele virava pro Kaká, tocava pro Kaká, voltava pra ele a mesma coisa o tempo todo. Então me tirou do sério. Os dois, e principalmente o André Ramalho, que é o cara que deveria fazer isso. Deveria decidir mais rápido, deveria acertar esses passes. E hoje errou todos. Ele tem um lançamento que ele tenta pro Memphis no segundo tempo, que foi até com uma boa bola, mas esticou demais. E tem um lance que me assusta no primeiro tempo, que o Mateuzinho tá atacando o corredor, ele ameaça lançar a bola e não lança. Ele hesita, ele prefere não arriscar, tá sem confiança. Confiança de uma paçoca o André Ramalho. E na sequência ele vai lá e fala, vou tentar o lançamento. E ele joga na zaga do Vitória onde não tinha ninguém. Então eu de fato tô sem paciência para tratar com o André Ramalho e com o Kaká. Eu vou deixar o André Ramalho com nota 3. Não acho que os dois zagueiros do Corinthians foram tão mal hoje.
Eu acho que a questão da saída de bola é complicada realmente. Mas não digo nem... Eu acho que é mais isso mesmo, é mais falta de confiança do que erro de passe, na minha opinião. Porque o André Ramalho ele até consegue um bom lançamento pro Tales no segundo tempo, que o Tales domine e não vai pra cima de novo. Mas de fato, mano... Acho que marca tempo limite nesse lance. Eu acho que depois marca. Mas, cara, de fato, você vê o jogo do Corinthians, é André Ramalho pro Kaká, Kaká pro Bidu. Bidu pro Kaká, Kaká pro André Ramalho. André Ramalho pro Hugo. Não, o final Hugo do pro primeiro André tempo Ramalho. foi só isso. É o jogo inteiro isso, mano. Defensivamente, eu não acho que nenhum dos dois foi tão mal assim, mas é também que o Vitória também não agrediu muito, né? Então é complicado. Eu vou deixar o André Ramalho com a mesma nota do Mateuzinho, nota 4. Kaká, pra mim pior que o André Ramalho, me irritou mais erros de passe. Defensivamente, eu achei que o André conseguiu pelo menos armar uma vez ou outra. O Kaká, pra mim, foi mal em todos os lances que ele tentou. E eu não sei se vocês sabem disso, não sei até se vocês sabem, mas saiu um dado no jogo contra o Atlético Mineiro, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se mudou, mas que o Kaká era o jogador no Campeonato Brasileiro com mais passes certos. Óbvio, porra. Só toca o Bandeira Então, ele pega e toca pro André Ramalho. Aí ele pega e toca pro Hugo. Aí ele pega e toca pro Bidu. Não dá um passe pra frente, não tenta progredir com a bola, não dá um lançamento. É óbvio que ele vai ser o jogador com mais passes certos. A equipe do Corinthians ela só fica nisso. Só fica entre os passes entre os zagueiros. Como que não comprometeu, eu vou de baixar só um pouco, vou de nota 3,5 pro Kaká. Mesma nota do André Ramalho, nota 3. Bidu, pra mim hoje titular do Corinthians, pela má fase do Angileri, que a gente tava cansando de vir aqui falar que era mais um jogo abaixo do Angileri, e acho que hoje o Bidu melhorou o time com relação ao que vinha sendo o Angileri. Obviamente ainda não é um lateral perfeito, tem suas deficiências, mas na medida do possível achei que fez um bom jogo, chegou no fundo algumas vezes, faltou capricho, porque ele teve algumas oportunidades de cruzar e ou acertou a marcação ou errou o cruzamento, mas na medida do possível eu acho que o Bidu fez um jogo bem honesto, principalmente no primeiro tempo, como eu falei, quando tinha aquela trinca com o Maicon e o Tales, vou deixar o Bidu com 6,5. Cara, o Bidu tem que ser titular do Corinthians, tá melhor que o Angileri, mas eu não gostei da partida dele hoje. Ele apareceu, ele foi pro fundo, mas ele errou tudo. Ele errou tudo. E no segundo tempo, ele foi, sem sombra de dúvida, o jogador do Corinthians que mais atrasou as jogadas ofensivas do time. Pegava a bola, em vez de passar pra frente ou tentar progredir, virava pra trás e esperava a falta. Fez isso umas 5 vezes no segundo tempo. Matou um monte de ataque do Corinthians. Acho que foi uma partida ruim, mas por, de fato, ter aparecido pro jogo, ter tentado triangular, tentado ser uma válvula de escape pro Corinthians, vou aumentar um pouco a nota, vou deixar com uma nota 4 aí, junto com o Mateuzinho. Não gostei do jogo do Bidu. Ranieri, tava bem até o momento que se machuca, mas é pouco tempo em campo, pouco tempo para avaliação. Pelo pouco tempo em campo, vou deixar ele com uma nota 5,5. Vou deixar com nota 6. É isso, o momento que ele estava em campo ele estava bem, ele, que nem eu falei, no lance que ele se machuca ele tem uma intervenção importante, mas infelizmente ele sente, tomara que não seja grave, contra o Grêmio daqui 11 dias, 10 dias ele esteja à disposição. Maicon, que jogou uma pequena parte do jogo, 25 minutos de segundo volante, que pra mim era até aquele momento um dos melhores jogadores do time, por incrível que pareça, porque o Maicon tava aparecendo pro jogo, tava acertando passe, tava dando a cara a tapa, tá ligado? Ele aparecia pra jogar, não tava se escondendo como ele vinha fazendo em muitos jogos. Mas depois que ele vira primeiro volante, morreu o jogo do Maicon, ele não faz mais nada o jogo inteiro, ele não tem capacidade de jogar de primeiro volante, é um jogador nulo. E ele estava sendo um bom jogador, ele estava sendo um cara positivo na partida. Pelos 20, 25 bons minutos ali, vou deixar ele com nota 4, mas poderia ser bem menos pelo resto da partida. Mas, de novo, vou colocar até um pouco mais a conta do Dorival, porque o Maicon ressuscitou hoje, por 20, 25 minutos. 4,5 pro Maicon, só pelos bons primeiros 20 minutos, que depois o Maicon não toca na bola. Mas vai ficar com 4,5 por ter começado bem o jogo. Breno Bidon. Mano, jogo ruim, assim. No primeiro tempo, eu nem achei que o Bidon tava tão mal. Ele conseguiu um passe ou outro, um pouco mais vertical, conseguiu aparecer um pouco pro jogo, mas o segundo tempo dele é patético, mano. É patético, é de pouca criação, não aparece pro jogo, errando muito passe, muitos erros de concentração. Se a gente falou de alguns erros aqui do Corinthians de falta de concentração no jogo, a gente citou 2 do Bidon. Tá mal, cara, tá mal, não é meio armador, não tem essa capacidade, seja pela questão física ou pela questão mesmo de característica. Ele até finaliza uma bola no segundo tempo que passa minimamente perto do gol,
Mas não fez um bom jogo, não. Vou deixar o Breno Bidon com uma nota 3,5. Eu sou fã do Breno Bidon, certo? Eu acho ele um cara talentoso, habilidoso, eu sou fã do futebol dele. Mas a fase atual dele não dá, mano. Não dá pra ele jogar. Não dá pra ele ser titular, não dá pra ele ser a sua esperança no meio-campo de armação. Não dá, o Breno não tá jogando porra nenhuma e hoje fez um jogo horroroso pra mim. Muito ruim mesmo, no primeiro tempo errando muito. Ele até acertava a jogada, mas se embananava. Ele dá um bom corte, escorrega, perde a bola. No outro ele domina, ele vai tentar puxar a bola de letra, também perde a bola. Dificuldade na marcação, dificuldade para ganhar na velocidade, para matar contra-ataque. A chance mais clara do Vitória no jogo parte de uma desvencilhada da marcação do Vitória, porque o Bidon não consegue fazer a falta. Não consegue dar o puxão no cara e parar a jogada, que eles poderiam ter perdido o jogo se o Bidon não faz a porra da falta. E o resto do jogo, que nem você falou, erro de concentração. O Garro querendo jogar rápido, ele vai lá e deixa a bola sair pra lateral. Ele tá bem no lugar onde vai passar o Bidu. Segue na jogada você, então, se você tá por ali, se você sabe ou não sabe se tá impedido. Melhor você tentar, mesmo estando impedido, do que atrapalhar o Bidu ali naquele momento. De fato, acho que ele tem poucos bons momentos onde ele consegue puxar a bola um pouco mais rápido no meio campo. Mas assim, passe, alguma pifada, uma virada de jogo um pouco mais interessante, eu não vi nada do Bidon. Vou deixar ele hoje com nota 2, porque pra mim, de fato, foi um jogo horroroso, um dos piores do Bidon como profissional. Thales Magno. Não vou ser injusto com o Thales, porque hoje ele foi muito melhor do que ele vinha sendo, mas muito mesmo. No primeiro tempo ele apareceu, fez boas jogadas, tem uma no meio campo que ele passa por 3 e consegue começar ali a puxada de contra-ataque do Corinthians. Ele vai mal porque ele toca a bola um pouco atrás, ele poderia ter progredido mais pra frente para tentar de fato achar aquele contra-ataque com espaço no campo de ataque. Mas no segundo tempo dele ele erra tudo que ele tenta. Tudo que ele tenta. Esse domínio também acho que o passe foi meio ruim, mas ele erra. O gol, pra mim, é um gol perdidíssimo do Thales, porque ele tinha muito espaço, ele tenta finalizar de primeira, ele acerta a trave numa chance que não pode perder, não pode desperdiçar. E o segundo tempo ele erra absolutamente tudo que ele tenta, apesar de um primeiro tempo até que positivo. Mas é foda porque eu de fato tô com birra do Thales. Mas não acho que fez um jogo tão ruim, apesar de muitos erros e de um gol perdidíssimo. Eu vou deixar ele com nota 4. Deixar o Thales com uma nota 3,5. Cara, ele de fato, eu também acho que ele joga melhor hoje do que em outras partidas. Mas ele segue uma bosta, mano. Esse que é o ponto. Ele foi melhor. Mas ele é uma bosta de qualquer jeito. Jogador sem confiança nenhuma. Jogando muita bola pra trás. Porra, Thales, mano, muita bola que ele recebeu, que ele poderia em progressão, partir pra cima, ele preferiu tocar pra trás. Você é atacante, tem que ir pra cima. Você tem que receber a bola no mano a mano. E quando que você recebe a bola no mano a mano, você não vai pro mano a mano e toca a bola pra trás. Perdeu um gol que não dá pra perder. Matou algumas jogadas do Corinthians. É um jogador que claramente está sem confiança pra fazer nada dentro de campo. Melhorou um pouco, mas nota 3,5 aí, mal demais. Héctor Hernandes. Porra, Bizarro, é foda, né? Analisar o centroavante na ponta. Então, por isso eu até comecei com ele. É foda. Mal tocou na bola, tentou se movimentar, tentou abrir espaço, quase faz um gol no primeiro tempo também, que a bola, no cruzamento que a bola acaba passando por ele, no meio da área. Mas foi sacrificado pelo Dorival, não conseguiu ser útil, não conseguiu ser participativo, nota 3. Vou dar nota 4,5 pro Héctor, porque se tem alguma coisa de positivo para tirar é que erro técnico dele não teve. As bolas que chegaram nele, ele não deu nenhuma pataquada, nem nada assim. E foi um dos poucos que, de fato, mostrou que estava querendo ganhar. Correu muito o Héctor, isso não tem o que reclamar dele. Foi muito voluntarioso no jogo de hoje. E se todo mundo jogasse com a vontade que o Héctor jogou, por exemplo, tava todo mundo tomando nota alta e eu tenho certeza que a gente teria vencido o jogo. Então, nota 4,5 pro Héctor Hernandes. Memphis Depay. Antes de analisar ele, queria só lembrar do Thales, baixar a nota dele. Eu vou deixar com nota 3,5. Porque com 1 minuto de jogo, o Thales também perde uma chance muito clara dentro da área. Porque sem confiança ele não consegue dominar e finalizar. Chance, inclusive, que surge dos pés do Memphis. E que é uma das pouquíssimas boas participações do Memphis no jogo de hoje. Desatento, domina a bola e perde. Perde no corpo, com dificuldade de achar soluções rápido. Pega uma bola dentro da área e finaliza bem na cara do Lucas Arcanjo, mas tem outra no segundo tempo onde no escanteio a bola sobe pra ele prefere tocar longe pra cacete pro Garro fora da área. Nem da área ali, chuta, vai desviar alguém, às vezes ela passa no meio de todo mundo, você é bom, você é forte, você consegue dar um tijolo na bola e ela por algum motivo entrar.
mas o Memphis tomou muitas decisões horrorosas, erros técnicos de novo. Cobrando escanteio foi patético. No segundo tempo ele tem aquela chance com o Garro no escanteio curto que é igual ao gol do Yuri contra o Santos na semi do Paulista, que ele joga a bola lá na lua. Cara, que cansaço que tá me dando o Memphis Depay. Nota 2. Pra mim, o pior do time titular. Ele até tem uma outra boa participação, mas, mano, eu não consigo deixar a expectativa de lado. A expectativa de um cara é muito grande, mano. A nota do Thales tá ali 3,5, 4, entra também na expectativa, porque a gente tá esperando muito menos. A nota do Hector tá ali, também porque a gente não espera tanto assim. O Memphis, ele vai ser cobrado por receber o maior salário do Brasil. Ele recebe o maior salário do Brasil, ele fez birrinha pra pegar a camisa 10 do Corinthians, ele se acha pra cacete, o dono do time, o dono da instituição, e chega dentro de campo. Hoje ele fez mais um jogo ruim. Um jogo sem tanta participação, sem tanta criatividade, preso nos zagueiros do Vitória. A gente não tá falando aqui, parecia que o Corinthians estava jogando contra outro rubro-negro, que era contra o Flamengo. Porra, contra o Vitória. O cara não consegue assumir um protagonismo, levar perigo, ser um fator desequilibrante. Por isso eu vou deixar com uma nota 2 também. Por isso eu vou fechar com uma nota 2, mais pela expectativa. Eu acho que o futebol dele hoje foi tão ruim quanto do Hector, que não conseguiu participar, foi tão ruim quanto do Bidon, foi tão ruim quanto de vários outros jogadores. Mas pela expectativa, nota 2 pro Memphis Depay. José Martínez, que é o primeiro que entra do Corinthians no banco de reservas, terrível, mano. Terrível, terrível. Jogando uma posição que não é dele, é claro, mas aberto, ele não conseguiu oferecer nenhum perigo, seja na velocidade, no mano a mano, na criação de jogadas, cruzou absolutamente todas as bolas de forma errada, isolou todas as bolas, parece que ele não tá ali pra cruzar. A bola chega, ele falou, mano, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um bico pra área, vamos ver o que acontece. Ele não cruzou. Aquele lance lá, ele não cruzou, eu me recuso a acreditar. Ele deu um bico e a bola foi pra casa do chapéu. É muito mal, mano. O Martínez hoje prejudicou demais a equipe do Corinthians, vou deixar ele com nota 1. Mano, o Martínez, na primeira atuação dele com a bola, ele erra o cruzamento no primeiro tempo. Na segunda ele pega e ele perde a bola. Na sequência o Martínez em velocidade, ele corre atrás, faz o desarme e recupera. Dá 2, 3 minutos no primeiro tempo, a bola no ataque do Corinthians, o Corinthians perde. Martínez volta, faz o desarme e a bola sai pra lateral. Ele é jogador de pegada, de marcação, de contenção. Ele não é a porra de um ponta, ele não é um meia. Ele não é segundo volante também. Ele pode fazer, ele pode quebrar o galho. Mas o Dorival, ele só usou ele desse jeito. De novo, era só ter colocado o Martínez para jogar de primeiro volante religiosamente, da mesma maneira que estava jogando o Ranieri, deixar o Maicon onde ele estava. Não precisava ter feito essa alteração do jeito que ele fez e principalmente para trocar o meio-campo inteiro de posição. O meio-campo até aquele momento, apesar do Bidon não estar tão bem no jogo naqueles 25 primeiros minutos antes do Ranieri sair, estava encaixado. E com a saída do Ranieri ele troca todo mundo. O Bidon que estava na direita vai para a esquerda, o Martínez vai jogar aberto e o Maicon vira primeiro volante. Ele matou o time. E isso também passa pelo Martínez, que foi muito mal em tudo que ele tentou fazer. Nota 1 também. Nota 1 principalmente porque os únicos momentos positivos do Martínez foi justamente jogando como um jogador de contenção, roubando algumas bolas. Depois quem entra é o Garro, que o time é completamente outro com ele, porque quando ele tem a bola ele consegue fazer coisas diferentes. Esse passe aí que o Bidu e o Bidon, eles se chocam, ia ser um passe abissal. Tem outros bons lances onde o Garro consegue achar o Bidu na frente. Tem um passe igual, inclusive, só que não tava o Bidon ali. Sim. Ninguém consegue achar. A tal chance do Thales, o Garro deixa ele na cara do gol, escancarado. Ele cobra uma falta muito bem, que o goleiro pega, vai na trave, o animal do árbitro dá tiro de meta. A outra falta, ele vai mal, senta o dedo no canto do goleiro. Não entendi aquela porra, mano. Senta o dedo no canto do goleiro. Tentou dar um toquinho por cima, Mas velho. o Garro, é fato que ele melhora muito o time e que tá sem ritmo de jogo, né? Tem coisas ainda que o Garro não consegue fazer da forma como ele sempre fez, justamente porque ele tá muito tempo sem jogar, mas até em outras puxadas de contra-ataque ele vai bem. Nesse lance que o Martínez joga a bola na puta que pariu, o Garro deixa ele em condição de puxar o contra-ataque. Deixar o Garro com 6,5. Deixar o Galo com 7,5, mano. Pra mim, ele muda o jogo do Corinthians. 7. Eu não posso deixar ele com a mesma nota do Bidu. O primeiro tempo do Corinthians, ele começa bem, mas no geral eu achei o primeiro tempo ruim, fraco. O segundo tempo é melhor pelo Garro, só por ele. Porque ele entra na maneira de posição, ele corrige o meio campo do Corinthians, que o Dorival conseguiu destruir. Ele é o jogador que cria as oportunidades,
que nem você falou, deixou o Thales na cara do gol, deu pelo menos 2 ótimos passes pro Bidu, construiu essa boa jogada pro Martinez, cobra uma falta muito perigosa, chega a cobrar escanteio também, das faltas sofre ele sofreu. falta. Exatamente. Ele controlou o meio-campo do Corinthians, controlou o jogo do Corinthians. É impressionante como que ele carrega tanto animal dentro de uma partida de futebol. É claro que ele teve alguns lances ruins. Perdeu uma outra bola, demorou para trocar uma outra bola. Teve essa cobrança de falta também que eu não entendi o que ele quis fazer. Mas, no geral, ele melhorou bastante a equipe do Corinthians e ele potencializou com que o Corinthians tivesse uma chama de esperança de criação durante o jogo. Pela importância que ele teve na partida mesmo, em muito tempo de inatividade, eu vou deixar o Garro com 7,5, o segundo melhor da partida para mim, depois do Hugo. Romero. Nota 1,5 pro Romero. Não tocou na bola. Sem nota. Não, ele tocou na bola em um lance que ele perde um gol que não estava impedido e ele perde um gol cara a cara. Só isso. Sem nota pro Romero. Sem nota. Ele não participou do jogo. Esse é um jogo que, na boa, daqui 2, 3 dias eu vou ficar pensando, pô, o Romero jogou esse jogo? Ele teve só esse lance que ele chuta na rede pelo lado de fora. Só. Sem nota. Que, se eu não me engano, é mais uma bola que é do Garro. Pode ser. Depois disso entra o Rian e o Guinegão. Vou começar pelo Rian, sem nota também. Cara, Entrou e não fez nada, não teve função. Mano, eu vou deixar o Rian com uma nota 2,5. Baixa por conta daquela cobrança de falta ridícula. Eu não aceito isso, mano. Ridícula. Jogador que não levanta a porra da cabeça pra cobrar uma falta. O Martínez estava 5 metros impedido. O cara vai lá, bota a bola no chão e cobra pra porra do Martínez. É sacanagem, mano. Mas tem um pontinho a mais porque, se eu não me engano, é ele que sofre a falta lá do Garro na entrada da área, no final do jogo. Que ele aparece bem, antecipa o zagueiro. Então, por isso, nota 2,5. E o Gui, mano... sim, ele entra, ele dispara em velocidade e cruza mal. Aí um outro lance que ele domina e tenta finalizar em cima da zaga. Que deu a impressão até que ele podia ter finalizado de primeira, né? Só que é mais difícil. A bola tava na moleque, lua. mano, eu não vou avaliar não. Vou deixar sem nota o Guinegão aí. Vou deixar com nota 3. Fez um pouco ali. E Dorival, mano? Pô, vamos falar o que do Dorival? Eu vou avaliar aqui pra dar uma nota que o Corinthians não perdeu e que por 25 minutos ele deixou de ser um pardal, ele deixou de ser um inventor. Ele fez o básico, mas depois ele decidiu que... E nem tanto assim. Ele ajeitou o meio campo e colocou o Bidu, que tinha que, de fato, ser titular. Mas ele foi lá e inventou que o Hector Hernandes ia jogar aberto, que defensivamente até fez o papel, mas o Corinthians com a bola foi nulo. Ele por ali, ele não conseguiu nem ocupar aquele espaço, estava toda hora dentro da área. E se o Corinthians não venceu hoje, é muito por conta dele, é muito na conta dele. Nota 2,5. Hoje nota 1 pro Dorival. O Corinthians não perdeu, mas 0-0 em casa com o Vitória é basicamente uma derrota. O sentimento é de derrota. Sem empatar com um time que vai... um time que, obviamente, questão de tamanho é menor que o seu. Investimento tem muito menos que o seu time. E outra... Cagado, os caras não queriam jogar. Não queria jogar. E o Vitória vai ser um time que vai brigar para não cair. Não é um Bragantino que tá surpreendendo. Até o Mirassol que tá surpreendendo. O Vitória claramente faz um campeonato de brigar para não cair. Campeonato ruim do Vitória, bem ruim. E o Corinthians, ele teve a capacidade de empatar em casa com esse Vitória e sem massacrar. Não é que massacrou, a bola não entrou. Não, E teve poderia uma outra ter chance. massacrado. Poderia muito, mas não massacrou. Teve uma outra chance de gol. Mas isso não é massacrar, e contra o Vitória, o Corinthians teria que ter massacrado dentro de casa. Substituiu mal pra caramba, matou o time várias vezes. A nota que eu dei, nem sei que nota eu dei, esqueci. Você deu Nota 1, né? A nota 1 é só pelos primeiros minutos que ele conseguiu fazer o mínimo. Do resto, ele acabou com o time do Corinthians e ainda deu uma entrevista coletiva ridícula. Nota 1 pra ele. Então é isso, rapaziada. A gente volta no jogo contra o Grêmio. O último jogo antes da parada do Mundial, graças a Deus. Graças a Deus, mano. Porque a gente tá precisando, tenho certeza que você tá precisando. E claramente o elenco e comissão técnica do Corinthians e até a direção estão precisando também. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. É Corinthians.